Salmo 128, a partir do verso 1. Glória. Bem? Diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, e feliz serás, e tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento das oliveiras à roda da tua mesa. E eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, e paz sobre Israel. Amém? Aleluia. Irmãos, para tomar os vossos assentos nessa noite. Irmãos, falar sobre família é algo muito lindo, de uma extrema responsabilidade, porque a gente sabe como que a sociedade no mundo pelo qual nós estamos vivendo e na atualidade pela qual nós estamos se encontra. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente observa padrões, modelos que Deus ele vai direcionar e vai estabelecer para uma família cristã. E é lindo quando a gente olha a forma como Deus ele constitui a família, o amor e o zelo que Deus ele tem pelas famílias. E quando a gente vai olhar para esse amor, para esse zelo de Deus, nós observamos o cuidado, nós observamos o amor, nós observamos um propósito bem estabelecido e definido pelo nosso Senhor. A gente olha a Bíblia e vê, no livro de Gênesis, quando Deus ele vai criar o mundo, Deus ele vai separar os grandes luminares, os pequenos luminares. Deus ele vai colocar os animais aquáticos, terrestres, mas no final de tudo, Deus ele vai constituir ou vai criar o homem. E aí a gente olha que Deus ele vai ver que Adão ele estava só. E a Bíblia diz que Deus olha e diz que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-eis uma adjuntora, alguém que pudesse estar ao lado dele, andando junto com ele, estando com ele ali dentro daquele jardim. E a gente vê um modelo ali que Deus ele vai criar. Nós vemos ali a primeira família constituída sobre a face da terra. E a gente vê que Deus ele cria, estabelece, dá a eles liberdade para que eles pudessem estar dentro do jardim e dentro daquele jardim pudessem desfrutar de tudo aquilo que Deus ele havia constituído e colocado naquele lugar, para que eles pudessem ter crescimento, alimento. E além de tudo isso, Deus todo dia vinha na viração por do dia para conversar com Adão e para saber como que ele estava. Então a gente vê que essa família tinha uma proximidade muito grande com Deus. Tinha uma intimidade muito próxima com esse Deus Todo-Poderoso. Porque Deus ele coloca eles dentro do jardim, dá a eles limites. Quando Deus ele vai falar que eles podiam fazer de tudo, mas da árvore que estava no meio do jardim, eles não poderiam tocar. E a gente vai ver que Deus, além de tudo isso, Deus vinha na viração do dia para poder conversar com essa família. Então a gente vê que era um casal que tinha proximidade em conjunto e tinha uma proximidade com Deus. E havia uma harmonia muito bem estabelecida com esse casal, ou com essa família. E a gente vai ver que essa harmonia não agradava, como não agradou ao adversário das nossas almas, que é o diabo. E o diabo ele vai armar um plano, ou vai traçar uma estratégia para que ele pudesse entrar naquele jardim e destruir aquela harmonia que havia dentro daquele lar. Nós podemos abrir um parênteses aqui e estabelecer alguns pontos importantes dentro desse texto. Porque o jardim, ele pode muito bem ser dito e pode muito bem ser representado pela nossa casa. É um ambiente onde nós estamos com a nossa família.
E às vezes dentro desse ambiente tudo vai indo muito bem. E o diabo vai olhando isso do lado de fora. E ele vai tentar investir em algum momento para poder quebrar essa harmonia. Ou desfazer a harmonia que há dentro da nossa casa e que há dentro da nossa família. Às vezes tudo está caminhando muito bem, tudo bem desenhado, tudo bem arquitetado ou planejado. E aí o diabo ele fica olhando uma forma dele poder entrar dentro desse jardim para trazer uma desarmonia dentro da nossa casa. E aí quando a gente olha a forma como ele vai entrar naquele lugar, é algo muito preocupante. Porque a gente vai ver uma estratégia muito bem definida e muito bem estabelecida por ele para trazer uma desarmonia dentro daquela família. Primeiro ele vai utilizar a palavra para poder ludibriar a Eva. Então ele vai usar algo que eles conheciam para poder ludibriá-la, ou então para poder enganá-los dentro de um conceito e dentro de um princípio de verdade. Porque Deus havia dado uma ordem: até aqui vocês vão, daqui para lá vocês não vão. E quando a gente fala de princípios, irmãos, Deus ele tem os seus princípios. E uma coisa é importante por dizer, que Deus não quebra o seu princípio por ninguém. Deus ele estabelece um princípio. E esse princípio que é estabelecido por ele, Deus não vai quebrar para satisfazer a minha ou a vontade de ninguém, irmãos. Deus ele é santo, irmãos. Esse é um dos atributos que Deus possui. É a sua santidade. E ele permanece assim e permanecerá assim, irmãos. Ô glória! Deus não vai quebrar os seus princípios para satisfazer a vontade de ninguém, irmãos. E é uma coisa que nós precisamos entender e compreender. Deus ele deu uma ordem que foi objetiva e direta. Até aqui vocês vão, daqui para lá vocês não vão passar. E se passar, haverá consequências sobre a vida de vocês. E Eva e Adão também, né? Eles vão, dentro dessa ludibriação que o diabo ele vai proporcionar dentro daquele ambiente, eles vão quebrar este princípio. Eles vão sair fora daquilo que Deus havia estabelecido como norma e diretrizes para eles. Porque uma coisa que o diabo sabia quer ver o homem enfrentar o juízo de Deus, é só fazer com que ele quebre o princípio que Deus estabeleceu. Aí eu paro e penso, e pergunto nessa noite, quantas das vezes nós estamos enfrentando uma sentença de Deus de forma negativa para a nossa vida, por quebrarmos o princípio que ele já tem estabelecido para dentro da nossa família? Aí a gente precisa parar e pensar que Deus tem bênçãos para derramar sobre a nossa casa? Tem, irmãos. Deus tem coisas grandes para poder fazer dentro da nossa família? Tem. Mas uma coisa que nós, tanto pais como mães, filhos, precisamos entender, que para nós desfrutarmos de tudo isso, nós precisamos obedecer os parâmetros e os princípios que Deus ele estabelece. E é o que a Bíblia diz: anda na minha presença e ser perfeito. Condição, irmãos. E o próprio Jesus falou: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo e vos será feito. Condição, irmãos. E esse é um culto que a gente precisa parar e pensar, se alguma coisa dentro da minha casa não está andando da forma como eu queria, eu preciso refletir e olhar. Será que dentro da minha casa eu tenho desobedecido ou tenho quebrado alguns princípios ou alguns parâmetros que Deus já tem estabelecido para dentro da minha casa? Porque o diabo ele vai se andar, irmãos, para tentar entrar dentro do jardim e tirar a desarmonia que é dentro da minha casa, ou dentro da sua casa. Mas eu glorifico ao Senhor, porque se a palavra ela estiver bem estabelecida, ele pode tentar, irmãos, mas não vai conseguir. Ô glória! Ele pode até investir, mas não irá conseguir. Que é o que Jesus ele falou para Pedro: Pedro, tu és uma pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E a palavra que eu quero pegar aqui é prevalecer. Por quê? O diabo ele investe, ele pode tentar investir, mas prevalecer já é uma outra condição, irmãos.
E uma coisa que eu tenho nessa noite para poder declarar para a nossa vida é: o diabo não tem poder para prevalecer contra a sua família, contra a sua casa, contra os seus filhos, contra o seu casamento e contra os seus projetos. Ô glória! Ele pode investir, mas prevalecer não vai, irmãos. Não vai, irmãos. Ele pode tentar, como tentou. Pensou que iria prevalecer, queria estar sobre aquele projeto que Deus havia criado. E a história nós conhecemos, porque Deus vai dar uma sentença. Por mais que eles tivessem desobedecido, Deus deu a sentença para cada um, tanto para o homem, como para a mulher, como para a serpente. Ainda deu uma sentença de juízo para o diabo. Então, o que nós olhamos é que lá no princípio, esse contexto de família, essa base que Deus criou, o diabo ele investiu pesado lá para trazer uma desarmonia. Por quê, irmãos? A família, ela é a célula mãe de uma sociedade. Tira a família da sociedade, que ela não vai ter base para poder perpetuar por longos e grandes anos, irmãos. A família como base, ou como alicerce, ela vai transmitir para aqueles que fazem parte dessa família conceitos, valores, princípios, identidade. Filhos vão sendo criados dentro do lar, eles vão aprendendo sobre princípios, sobre valores. E o que me preocupa muito é que esses princípios e esses valores, no mundo atual que nós estamos vivendo, têm sido distorcidos, irmãos. E a preocupação é como nós, que somos servos do Senhor, temos enfrentado ou temos defendido a nossa família. Porque é uma luta muito grande. E um dos ministérios do diabo é matar, roubar e destruir. Ele vai investir pesado. Mas quanto que ele for investir, nós precisamos estarmos preparados para defender a nossa casa, para defender a nossa família, para lutarmos pelos nossos filhos, para lutarmos pelo nosso casamento. Se ele vai investir pesado de lá, aqui nós vamos investir com aprendizado, com oração, com jejum, colocando a nossa família diante do altar. Ô glória! Há uma guerra estabelecida, irmãos, na sociedade que nós vivemos. E nós, como servos do Senhor, não podemos ficar parados. Há uma luta muito grande no meio da sociedade que nós vivemos. E nós, como servos do Senhor, precisamos nos atentar, irmãos. A geração que nós estamos vivendo é uma geração muito imediatista, que é tudo para agora. Que é tudo para agora. Não consegue mais esperar tempos, período, não. É uma sociedade imediatista. E nós precisamos, dentro desse contexto, é que nós vivemos com padrões que estão sendo invertidos, com imoralidades que têm assolado para a nossa sociedade. E a pergunta é: como defender a nossa família, irmãos, em meio ao caos, em meio a tudo isso que nós estamos vendo, em meio a essa avalanche que tem vindo sobre a nossa casa. Aí quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a gente vê por Josué, que ele foi um homem separado por Deus para dar prosseguimento à condução do povo que Deus havia escolhido. Ele seria o sucessor de Moisés. Ele conduz o povo dentro da terra prometida, dentro da entrada da terra prometida. Os anos vão se passando, e quando a gente vai olhar, o último capítulo do seu livro, ele já estava velho. Ele já estava com a idade avançada, já sabia que iria morrer, irmãos. Ele já tinha isso, e já sabia que o tempo dele estava chegando ao fim. Ele vai fazer o quê? Ele vai reunir o povo, vai reunir a sua família, ele vai convocar todo mundo e vai fazer um pronunciamento. Eu acho lindo esse pronunciamento. Ele vai dizer assim: olha, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se é o Deus da terra que vocês estão, se é os deuses dos vossos pais, eu não sei para qual lado vocês vão, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que ele disse com essa frase? Ele falou o seguinte: lá fora
Todo mundo pode fazer o que quiser. Lá fora, pode fazer o que vocês quiserem. Mas dentro da minha casa, o que vai prevalecer é a presença do Senhor. Ele vai tirar um peso das suas costas quando ele vai pronunciar isso, porque ele não queria morrer antes de deixar esse ensinamento para o povo de Israel. Escolhei hoje aqui a quem vocês vão servir. Isso é muito sério, irmãos. Porque o diabo ele pode entrar dentro da nossa casa a partir de uma legalidade que eu ou você possa dar. Pastor, como assim, pastor? É uma televisão que você possa ver e dependendo do programa você dá legalidade para ele poder atuar. É algo que você possa estar abrindo as portas para a tua casa e pode estar entrando dentro do teu lar e pode estar desvirtuando a mente do seu filho, tomando o tempo da sua família. É um celular que você investe mais de 4 horas aí focado nesse simples aparelho, mas não investe 4 horas dentro da sua casa com a sua família, orando, jejuando, meditando, lendo a palavra do Senhor. Então ele estava dizendo, eu não sei o que vocês vão fazer, mas dentro da minha casa, essas coisas não vão prevalecer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, oh glória. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluias. Eu e a minha casa permaneceremos firmes na presença do Senhor, oh glória. Você pode declarar isso nessa noite? Eu e a minha casa, oh glória, serviremos ao Senhor, aleluia. E o diabo precisa entender que na nossa casa o que prevalece é a vontade do Senhor, oh glória. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Precisamos pegar versículos como esse e fazer dele um padrão para a nossa família, irmãos. Um padrão para a nossa casa. Um padrão para os nossos filhos. Porque servir ao Senhor é uma condição contínua. Não é algo apenas momentâneo, não, irmãos. É algo contínuo. Eu começo hoje, permaneço amanhã, depois de amanhã, dou prosseguimento, continuo 1 ano, 2, 3 anos. Aleluia, vou implementando essa palavra dentro da cultura dos meus filhos. Para quê? Para que lá na frente eles não venham se desviar da presença do Senhor. Precisamos entender, e Deus está nos dando um despertamento nessa noite. Precisamos investir mais tempo na nossa casa. Dobrar o joelho, orar com a nossa família, porque o diabo tem batido a porta para entrar dentro de muitas casas, mas nessa noite o Senhor está dizendo, a palavra é a minha presença dentro da sua casa, é alimento para manter a tua família de pé, oh glória, eita glória, aleluias, aleluias, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué morre, irmãos, mas esse eco continua, aleluia, reverberando dentro dos nossos corações. O tempo pode passar, irmãos, e bom é uma casa que mantém a presença do Senhor. Bom é uma casa que tem a presença do Senhor. Eu vou te dar um exemplo de uma casa aonde o homem ele era escravo, a terra aonde ele morava era seca, a sua mulher era estéril, tudo de ruim aconteceu com esse caso. Aí a Bíblia diz que chega um período que a arca vai ficar um curto espaço de tempo dentro da casa dele. A terra que era estéril passou a gerar. A terra não dava nada, plantava, morria. Foi a arca entrar dentro da casa dele, a terra passou a frutificar. A mulher que não gerava, ela passou a gerar. O homem que era escravo e pobre se tornou rico e ainda continuou servindo ao Senhor. A arca é a presença de Deus, oh glória. Quando nós temos a presença na nossa casa, aleluia, as bênçãos do Senhor invadem a nossa família, oh glória. Não precisa de muita coisa não, irmãos. Tem gente que quer dinheiro, quer riqueza, não precisa de muita coisa. O que nós precisamos é da presença dele dentro da nossa casa. Se eu tenho a presença, eu tenho tudo, aleluia, na minha família. Não precisamos de muita coisa, o que nós precisamos é da presença dele, dentro da nossa casa. É disso que nós precisamos. E é isso que nós precisamos implementar dentro da nossa família.
Essa presença tem saído de muitos lares e outras coisas têm entrado dentro de muita casa. Mas nessa noite Jesus te trouxe aqui para te dizer: atrai a minha presença para a tua casa, que eu mudo o cenário, eu abro a porta, eu curo, eu transformo, eu liberto. Aquele que está caído eu boto de pé, aquele que está triste eu trago alegria. Eita glória! Traz a presença para dentro da tua casa, que tu vai ver a diferença dentro do teu lar. Oh glória! É Deus dizendo nessa noite: eu mudo o cenário quando a minha presença está dentro de casa. Oh glória! Não afaste a presença, atraia a presença para dentro da tua casa. Eita glória! Aleluias! Precisamos nutrir e manter essa presença dentro da nossa casa, irmãos. Eita glória! Rebi comando biaçai. Aleluias! Precisamos, isso me preocupa, irmãos. Eu e a minha esposa somos líderes do departamento Pode Casais e de família. E a gente vê muitas coisas que acontecem, irmãos. Oh glória! Quando não se tem a presença de Deus no meio da família, irmãos. É falta de sabedoria, falta de discernimento. Mas Deus nessa noite está nos trazendo um alerta: mantenha a minha presença dentro da sua casa. Como que eu mantenho, pastor? Primeiro, orando. Oração. Oração é o elo e o elemento de ligação que nós temos com o nosso Deus. Quanto mais eu oro, mais próximo eu estou de Deus. E quanto mais próximo eu estou de Deus, mais sensível ao Espírito Santo eu estou. E quanto mais sensível ao Espírito Santo eu estou, mais ele trabalha dentro da minha vida. E quanto mais ele trabalha dentro da minha vida, melhor marido, melhor esposa, melhor filho eu sou. É um contexto, irmãos. É um contexto. Como que ele vai trabalhar na nossa vida se eu não dobro meu joelho para orar e para falar com ele? Se eu não separo nem meia hora dentro da minha casa para dobrar o meu joelho e orar pela minha família. Se eu perguntasse aqui, quantas vezes na semana que você tira para jejuar pela tua casa, orar pelos teus filhos, orar pelo teu esposo, orar pelo teu marido, orar pelos projetos que vocês têm dentro de casa, trazer a presença para dentro do seu lar, quantas vezes isso é implementado dentro da sua casa? A oração aproxima a nossa vida de Deus, irmãos. Entenda, Deus tem multiformas de falar conosco, mas nós só temos uma forma de falar com Ele, é através da oração. Se você não ora, você não tem proximidade com Deus. Se você não apresenta a tua família para Deus, cuidado. Cuidado, irmãos. A oração, ela quebra o arco, corta a lança, desfaz arapucas do diabo contra a tua casa, revela o que está em oculto. Tem muita coisa que pode estar em oculto dentro da tua casa que Deus quer te revelar, mas tu não ora. Reclama de tudo, murmura de tudo, passa mais tempo reclamando do que orando. E Deus está falando nessa noite: eu quero te revelar, mas tu não ora, tu não me busca. Não se aproxima de mim. Eita glória! Como que Deus vai revelar? Livro de 1 Samuel, a Bíblia diz que Eucana oferecia porção dobrada por Ana, a Penina e aos seus filhos. Nós só pegamos o capítulo 2 e o 3 em diante para poder ver o milagre que Ana vai receber. Mas nós nos esquecemos. É só os irmãos lerem lá, livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Que Eucana, continuamente, quando ia a Jerusalém com a sua família, oferecia porção, que era sacrifício pela vida de Penina, pela vida dos seus filhos, mas por Ana, ele oferecia porção dobrada. Ana era estéril, Eucana era o chefe de família. Era a responsabilidade dele cuidar da casa, zelar da casa e orar pela sua família. Ele vendo um problema, ele não reclamou do problema. Aí vai para nós que somos homens.
É muito fácil reclamar, mas é muito mais fácil orar. É muito mais fácil orar. A Bíblia não fala quanto tempo, nós só sabemos que ele subia 3 vezes ao ano, que eram as 3 principais festas que eles celebravam em Jerusalém. Eles saíam da onde eles estavam, caminhavam e iam até Jerusalém. E ele, 3 vezes ao ano, oferecia porção dobrada. Entenda, o sacrifício que Eucana fazia mudou a disposição, talvez, da oração que Ana apresentava a Deus. Porque ela orava, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Enquanto ela não mudou o conteúdo da oração, Deus não abriu a madre dela. Enquanto Deus não abriu a madre dela, Eucana não parou de orar. Orava, Senhor, faz um milagre. Senhor, faz um milagre. Senhor, faz um milagre. Senhor, faz um milagre. Senhor, faça um milagre. Pastor, está difícil, Senhor. O negócio não muda lá em casa, então ora. Pastor, mas quanto mais eu oro, parece que o negócio se incentifica. Redobre a tua oração. Quanto mais eu vou clamar, parece que o negócio estreita. Ore mais. Ore. A Bíblia diz que Daniel dobrou o joelho para orar. No primeiro dia que ele foi orar, a oração dele já era para ter sido respondida há muito tempo. Mas lá na frente o anjo vai dizer: olha, Daniel, no primeiro dia era para a resposta vir, mas houve-se uma barreira. O diabo impediu que a tua oração chegasse. E às vezes isso acontece. Nós estamos orando e há uma barreira no mundo espiritual. Mas em nome de Jesus, nessa noite eu profetizo que toda barreira que possa estar impedindo da oração que tu tem feito em favor da tua casa chegar, começa a cair por terra agora. Não há impedimento de demônio algum que possa paralisar a resposta de uma oração que é feita na terra. Então levante a tua mão, ô glória, que eu vou abrir um parênteses aqui para poder profetizar para a tua família. Eu profetizo, aleluia, que nessa semana, oh glória, aquilo que tu tem apresentado a Deus, o céu vai se manifestar na terra e a resposta de Deus vai chegar na tua casa. O cenário vai mudar, a resposta vai chegar. Deus vai bradar naquele lugar e Ele vai honrar a tua vida. Amandubiaçai, Relebi comandubiaçai. Eita glória! Alamandarai. Eucana orou. Alamandubiaçai. Quantos Eucanas tem aqui nessa noite? Mas fica com teu coração tranquilo, porque Ana entrou no templo para levar uma resposta de oração. É Deus dizendo nessa noite: se prepara, o que você tem orado, os teus olhos vão testificar, entrar por essas portas. Fica tranquilo. Alamandarai. Eita glória! Só ora, só ora, eita Jesus, só ora. A oração ainda muda quadro, a oração ainda muda a situação, a oração ainda trabalha dentro do lar. Eita Jesus poderoso. Entende por que nós precisamos orar? Eucana era o chefe de família, ele supria a necessidade financeira, alimentar, tudo dentro de casa. Ele supria a necessidade física, mas também supria a necessidade espiritual, fortalecendo e gerando combustível através da oração. Não tem cenário que não mude com oração. Não tem cenário que não mude com oração. Precisamos estabelecer esse conceito dentro da nossa família. Precisamos trazer essa ferramenta poderosa para dentro da nossa casa. Essa é uma arma poderosa que nós temos. E como o diabo fica furioso quando nós oramos, porque ele sabe que a oração, ela cria um elo de ligação com Deus. E Deus responde oração. Oh glória, aleluias, aleluias, oh glória, aleluias. Deus tremendo, Deus poderoso. Na oração Deus se revela, aleluias, mostra para nós aonde nós precisamos orar mais ou mudarmos as nossas atitudes. A situação não é separação, não é briga, não é bater, não. O que vai mudar o quadro dessa situação é oração, oh glória.
é oração. Aleluia. Eu ia pular o tópico, mas Deus está mandando eu frisar isso nessa noite. O que vai mudar o quadro é oração. Não adianta discutir, não adianta brigar, não adianta tomar decisão precipitada. É Deus dizendo: ora! Ora! Que Deus vai mudar o quadro. Então nós precisamos entender que essa é uma arma poderosa que nós temos dentro da nossa família. Oração. E aí a gente vê que situações, às vezes, não mudam por conta disso. E se eu fosse dar outros exemplos aqui, nós viríamos várias condições, ou várias situações que mudaram por conta da oração. Primeiro, manter a presença dentro do meu lar. Segundo, estabelecer a oração dentro da minha família. Terceiro, pastor, o que eu preciso fazer para defender a minha casa é ter relacionamento com a minha família. Ter relacionamento com aqueles que estão dentro da minha casa. Ter proximidade. Por incrível que pareça, nós vivemos numa época que nós parecemos que estamos perto, mas nós estamos longe. Parece que a gente está junto, mas nós estamos longe. Separado. Já viu que às vezes nós queremos dentro de casa? Quero botar uma TV no quarto, uma TV na sala, uma TV no quarto dos filhos. Aí dá celular para todo mundo. Aí quando está todo mundo dentro de casa, que era para todo mundo estar conversando, unido, entrelaçado, está todo mundo intertido em outra coisa. Parece que nós estamos perto, mas nós estamos longe. Então, nessa noite, Deus está dizendo: estreite o relacionamento dentro da sua casa. Converse com seu esposo, com a sua família, com seus filhos. Senta para conversar. Escuta o que ele precisa falar. Filhos, quando crescem, eles vão mudando. E nós precisamos acompanhar essa mudança. Eu e a minha esposa, essa semana mesmo, um mês atrás, a nossa filha está com 9 anos. Com 8 anos, ela tinha uma percepção de muita coisa. Com 9, a percepção dela já aumenta. E tem dia que ela quer conversar, irmãos. Senta, conversa. É que na escola foi isso, na escola foi aquilo e aquilo outro. Mas, e aí, pai? E aí, mãe? O que você acha? Não, mano, é isso. Ela conversa. Esses dias nós pegamos o diário dela, umas 4, 5 folhas escritas. Eu falei: meu Deus do céu, gente, a menina está crescendo. E como a gente vai acompanhar esse crescimento? Pasmem, os irmãos, nós terminamos um culto, eu fui levar um casal de amigos, no nosso carro, e surgiu uma conversa que entrou dentro do conceito de escatologia. Aí eu estava conversando, falando, explicando, e aí nós ficamos umas meia hora conversando. Quando nós saímos da casa desse casal, que ela entrou no quarto, a primeira pergunta que ela me fez: papai, por que o senhor não me ensina isso? É verdade tudo isso? Aí eu parei e pensei, as meia hora que a gente estava conversando, ela estava prestando atenção na conversa. Aí eu falei: não, eu preciso me posicionar com relação a isso. Aí hoje eu faço o quê? Antes dela, dormir, sento com ela, pego o versículo, aplico, ensino, instruo. E para muitos isso é perder tempo. Não, isso é investir tempo. Tem dia que eu vou dormir 1h da manhã com ela, ensinando, instruindo. Posso estar cansado, irmão, mas eu entendi. Se eu não proteger a minha família, o diabo vai investir pesado contra ela. E se ele vai atacar de lá, eu monto barreira daqui. Se ele atacar daqui, eu boto barreira aqui. Se ele atacar de lá, eu boto barreira de lá, irmãos. O maior bem que nós temos é a nossa família. Glória! Não perca essa batalha. Invista tempo na sua família. O primeiro é atraia a presença. O segundo, mantenha a oração. E o terceiro, invista tempo na sua casa. Invista tempo na sua família. E por que eu estou falando isso, irmãos? Davi foi um ótimo general, foi um ótimo rei, mas foi um péssimo pai.
E a espada de Deus não saiu de dentro da casa dele por erro dele. Filho se rebelou contra ele. Um filho matou, um filho foi lá e estrupou a própria irmã. Ele não fez nada, foi negligente na sua casa. Foi um ótimo rei, irmãos, mas foi um péssimo pai. Governou bem a nação, mas não governou bem dentro de casa. O que adianta, irmãos? Eu pregar muito aqui, cantar demais, tocar, ser um excelente pregador, mas dentro de casa, irmãos, não defender a minha casa. O primeiro ministério que nós temos é dentro da nossa casa. Paulo falou a Timóteo: o obreiro que não sabe administrar bem a sua casa não pode cuidar das coisas do Senhor. Administração. Se eu não administro a minha casa, eu vou querer cuidar das coisas do Senhor, irmãos? Princípio de ordem com Deus. Eli, os filhos faziam o que queriam dentro do templo. Roubavam da oferta, se prostituíam, eles se deitavam com as profetisas, e Eli só vendo tudo isso. Até um dia que Deus trouxe o juízo para dentro, para aquela família. Deus derramou juízo nos filhos e derramou juízo sobre ele. Morreu por ser negligente dentro de casa. Entenda uma coisa: omissão é pecado, irmãos. Está lá no livro de Tiago. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Não seja omisso dentro da sua casa, irmãos. É sim ou não. O que vai entrar dentro da sua casa depende de você. Nós temos a chave para dar legalidade ou não para aquilo que vai entrar dentro da nossa casa, irmãos. Não seja omisso na educação dos filhos, no relacionamento entre marido, e não seja omisso. A omissão traz a destruição para dentro da família, irmãos. Traz a destruição, irmãos. Teve um camarada que pegou os bens que não era para poder pegar, enterrou embaixo da tenda. Aí Deus falou: olha, tem pecado no meio do povo. Ele e a família morreram tudo, irmãos, por conta de uma omissão. Levou o que não era para levar para dentro de casa. Então, cuidado, irmãos. Quarto conselho: não seja omisso. A omissão tem matado muita família. Invista tempo dentro da sua casa. Invista tempo com seus filhos. Invista tempo no seu relacionamento. Invista tempo, irmãos. Não deixe, não baixe essa guarda. Não baixe. Porque se baixarmos, certamente seremos alvos fáceis e presas fáceis para o diabo. Então, nós entendemos que a omissão, ela pode trazer um grande juízo de Deus para dentro da nossa casa. Quando nós lemos aqui Salmo 128, nós vamos ver esse belíssimo salmo, que ele é um contexto do Salmo 127, porque ele é paralelo com ele. Mas aqui, quando a gente vê essa declaração, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, bem-aventurado é feliz. Feliz é quem teme ao Senhor. Temor é respeito, é honra, é nós entendermos quem é Deus e obedecermos aquilo que Ele estabelece para a nossa vida, não com medo, mas com respeito, entendendo que Ele é soberano dentro da nossa vida. Quando o salmista diz que feliz é aquele que teme ao Senhor, ele está dizendo o seguinte: quando nós amamos ao Senhor e entendemos aquilo que Ele tem para a nossa vida, nós somos felizes. Aí tem um contraponto disso. Se eu não amo ao Senhor e eu não obedeço a sua palavra, eu estou feliz ou eu estou triste? Porque tem falsas alegrias que às vezes permeiam dentro de muita casa. O ambiente parece que está bom, quando na verdade não está tão bom assim. Feliz é quem teme ao Senhor, que obedece a Ele e anda nos seus caminhos. Então, além de eu obedecer, eu sou feliz por isso, por andar nos seus caminhos. E se eu ando nesse caminho, eu quero que a minha família trilhe nesse caminho também. Porque esse salmo aqui, ele fala de bênçãos que são derramadas dentro do lar, quando nós obedecemos ou quando nós tememos ao Senhor. Do trabalho das tuas mãos comerá, e feliz será, e tudo irá bem.
Aqui nós temos algo que é muito interessante, porque lá no Éden Deus falou que o homem, ele trabalharia com juízo e com suor, isso seria penoso demais. Aqui nós vemos a graça do Senhor. Quando nós amamos e tememos e sabemos quem Ele é, Ele abençoa o trabalho das nossas mãos. E aquilo que nós produzimos traz alegria para dentro do nosso coração. Então eu preciso entender, quando eu temo ao Senhor, ando nos seus caminhos, o trabalho que eu desenvolvo na terra, Ele faz prosperar. E se eu prospero, a minha família prospera. Se eu cresço, a minha família cresce. Quando eu falo de prosperidade, não é só de riqueza, é prosperidade de saúde espiritual, porque o pouco com Deus é muito. Tem gente que tem muito, mas não tem nada. Deus pode nos dar o necessário para nós vivermos, que nós seremos felizes nessa terra. Então levante a sua mão e glorifique a Ele, porque aquilo que Ele tem te dado tem sido necessário e sustento para a tua família. Feliz será, oh glória, Ele abençoa o trabalho das nossas mãos, oh aleluias. Tudo que a gente faz é abençoado pela mão dEle, aleluia. Tudo que a gente vai fazer quando nós tememos ao Senhor, Deus, Ele abençoa. O trabalho não fica penoso, ele fica satisfatório. Ele fica suave, irmãos, tranquilo, porque Deus está na frente. Olha que coisa interessante. E aqui o salmista está falando para o cabeça da casa, o homem. Quando eu falo cabeça, não é condição de superioridade, tá, irmãos? Só para os irmãos entenderem, porque as mulheres são adjuntoras, andam ali lado a lado. Submissão é estar sobre a mesma visão, andar na mesma direção, tá? Então, tudo vai bem. A tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Olha que coisa linda. Teus filhos como rebento das oliveiras, a roda da sua mesa. A videira, ela é uma árvore nacional e a gente vê a importância que ela tem, porque ela, dentro da cultura e também dentro do serviço que o povo judeu fazia, dentro das suas atribuições agrícolas, ela tinha várias finalidades para isso. E aí o salmista ele vai usar esse elemento para poder fazer uma composição e um elo de uma família que teme ao Senhor. A videira, ela tem vários elementos e traz vários benefícios quando nós vamos olhar dentro da sua essência. Ser frutífera aqui é porque, dentro do contexto do Salmo, tá? Uma casa muito cheia ou com muitos filhos era sinônimo de bênção da parte de Deus. Claro que nós, hoje, temos um outro contexto familiar. Porque tem pessoas que querem ter 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 6. Alguém quer ter 7 filhos aí? Tem 7? 8? Eita glória! Casa cheia. É benção. Mas de festa de final do ano, maravilha. Aquela mesa grande. Filhos são bênçãos do Senhor. Mas hoje nós temos um contexto familiar, onde temos pessoas que querem ter muitos filhos e outras querem ter poucos filhos. E tudo bem com isso, irmãos. Mas aqui o padrão, quando é lido esse salmo, é de ser fértil. A mulher seria fértil, ter bastante filho, porque isso daria prosseguimento à sua descendência. Aí quando vai falar da arrebentação, ou então das folhas da oliveira, que era a perpetuação de uma família. E bom é, irmãos, olha que bênção é quando nós servimos ao Senhor. A Bíblia fala que a gente é abençoado, a nossa primeira, segunda e terceira geração é abençoada, irmãos. Quando nós tememos ao Senhor, nós atraímos essa bênção para dentro da nossa casa. E deixa eu profetizar algo aqui para a sua vida. Não só você vai ser abençoado, Deus vai abençoar a segunda geração, vai abençoar a terceira geração. Oh glória! Eu estou pregando hoje para pessoas aqui, aleluia, que é o elo do início de bênção para gerações que vão vir através da sua família. Oh glória! Você pode glorificar ao Senhor por isso? Aleluias! Deus, Ele tem bênçãos que transpassa gerações. A bênção não para só aqui, irmãos. Ela não vai parar só em você. Ela vai perpetuar dentro da sua família. Ela vai dar prosseguimento dentro da sua família. Maldições hereditárias não vão prevalecer dentro da tua casa.
Porque você é o elo da bênção de Deus. Se havia no passado, já caiu por terra, irmãos. Porque não há maldição que prevaleça, aleluia, na vida daquele que teme ao Senhor, oh glória. Não há, irmãos. Não há, se o Senhor não guardar a cidade, como diz no Salmo 127, em vão vigia a sentinela. Aleluia, nós somos a pessoa, ou então o elemento pelo qual Deus, ele abençoa, e essa bênção passa por nós, e passa para os nossos filhos, irmãos, e vai perpetuar eternamente. Eu profetizo, aleluia, que a tua família será abençoada, a tua casa será próspera, seus filhos serão abençoados, a sua família será abençoada, que toda palavra de maldição já caiu por terra, em nome de Jesus, contra a tua casa. Aleluias! Então o salmista diz que essa bênção, ela vai perpetuar a arrebentação. Irmãos, coisa boa é. E aí a gente vê que para ter o broto da oliveira, precisa do ramo da oliveira. Então, para que os brotos eles nasçam, para que as folhas saiam, vai depender muito do alicerce ou da base da oliveira. Quem é essa base? Sou eu e você. Eita glória. E para esses brotos perpetuarem, vai depender de mim e de você. Aí eu fui pesquisar um dos elementos da folha da oliveira. Eu não estou falando do azeite, da folha. Da folha. Ela tem mais para nutriente do que o azeite. Isso quer dizer o quê? As folhas têm a representação dos filhos. Para os nossos filhos serem fortes na presença do Senhor, estarem bem alicerçados, depende do ramo. Se o ramo que somos nós, pais e mães, estivermos bem definidos, irmãos, a folha vai estar muito bem solidificada. Para aquilo que vem sobre a base, está bem forte, vai depender da base. Aí é onde o diabo tenta atacar na base, para destruir o alicerce. Mas hoje ele está sendo envergonhado. Oh, glória. Porque a base que somos nós, estamos muito bem alicerçada na rocha. Oh, glória. E ele não vai investir, não vai destruir o alicerce que é eu e é você. Oh, glória. Aleluias. Então, o salmista diz que eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Se nós temermos ao Senhor, mantermos isso dentro da nossa casa, a nossa família será abençoada. Aí ele diz, o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. É perpetuação daquilo que se começa em um lar que teme ao Senhor, que mantém esses padrões que nós comentamos aqui bem no início da nossa mensagem. Presença, oração, comunhão dentro da nossa casa. Esses 3 alicerces precisam estar dentro da nossa casa. Presença, comunhão, dentro da nossa família e oração. Quando nós tememos ao Senhor, nós entendemos, irmãos. Nós temos essa concepção, eu preciso. Não é uma condição, é uma obrigação. Não é a condição, talvez eu faça, não, eu preciso fazer. Eu tenho que fazer. Eu preciso manter isso bem alicerçado dentro da minha casa e dentro da minha família, para que as bênçãos do Senhor repousem e sejam atraídas para dentro do meu lar. Então, quando a gente lê o Salmo 128, a gente vê bênçãos que são derramadas sobre uma casa, sobre uma família que teme ao nome do Senhor, que mantém essa palavra bem enraizada e definida dentro da sua casa. Como diz a Bíblia, tudo irá bem. Tudo vai bem. Tudo. Família edificada. Igreja solidificada. Família na presença. E a gente percebe, irmãos, quando nós estamos tristes dentro de casa, e está dando a hora de vir para o culto, como é que a gente vem? A gente vem alegre, sorrindo. Fica até difícil para cultuar, não fica?
o negócio está um caos dentro da nossa casa. E quando está bem, como é que a gente chega no culto? Chega mais sorridente, mais disposto, porque o culto começa dentro da nossa casa. E o conselho que eu dou é, antes de cultuar dentro da igreja, cultue dentro de casa. Estruture dentro de casa. Mantenha esses princípios dentro da sua casa, para que tudo que Deus tem para derramar sobre a sua vida, aleluia, em abundância, seja derramado. Hoje é uma noite para nós entendermos e fecharmos as brechas dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O mal, ele rodeia, irmãos, mas ele só vai rodear, não vai entrar, não vai perpetuar, não vai prevalecer, não vai fazer morada dentro da nossa casa. E uma família com a presença, uma casa edificada, é um lar abençoado. E eu profetizo isso para a sua vida nessa noite. Profetizo isso, paz para dentro da tua casa, harmonia para dentro do seu lar, tranquilidade, aleluia, para dentro da sua família. Oh, glória! Eu profetizo isso para dentro da tua casa nessa noite. Aleluias! A paz que excede todo o entendimento, oh glória, permeie dentro da sua casa. Aleluias! Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Oh glória, e que nessa noite nós possamos compreender e entender e sairmos daqui, irmãos, aleluias, com esse sentimento e com essa palavra cravada dentro do nosso coração. Aleluias. Eu creio, irmãos, eu acredito, oh glória, e confio na poderosa mão do Senhor. Aleluias. Que as tribulações desse tempo, que as armadilhas do diabo, oh glória, não tem poder de prevalecer contra a minha e a tua casa. Aleluia. Você pode glorificar a Ele nessa noite. Você pode adorar a Ele nessa noite. Você pode agradecer a Ele nessa noite. Aleluia, aleluia. E dizer: Senhor, muito obrigado pela tua presença dentro da minha casa. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença no meio da minha família. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu carinho, aleluias, dentro da minha casa. Oh glória, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Oh aleluias, oh glória, os teus filhos são a bênção, aleluia, a tua família é uma bênção. Eu não sei qual foi a palavra que lançaram sobre a tua casa, que pode estar, aleluia, queimando dentro do teu coração e atribulando a tua alma, mas eu profetizo nessa noite: nenhuma palavra contrária da terra tem poder de prevalecer no meio da tua família. Oh glória, toda palavra de maldição lança, que tem atribulado a tua mente, eu profetizo, começa a cair por terra agora. Alamandubi te comandará. Eita glória, aleluia, que a presença e a brisa do Espírito Santo, aleluia, permeie sobre a tua família. Pastor, a alegria do meu lar já foi embora, mas assim como Jesus entrou naquela festa de casamento e um dos símbolos da alegria tinha acabado, mas Jesus estava na casa e trouxe a alegria de volta. Aleluia, nessa noite Jesus está dizendo: eu sou o Deus da tua casa, e aonde ele está, a tristeza tem que bater em retirada. Oh glória, nessa noite eu profetizo: tristeza caia por terra agora, sentimento de angústia caia por terra agora, a alegria que é a presença do Espírito, aleluia, seja derramada agora sobre a tua vida. Receba nessa noite, receba a alegria do Espírito para a tua vida, para a tua família. Oh glória, que Deus te abençoe, poderosamente. Ela mandará. Eu sinto a presença dele aqui nesse lugar.
Alebiando biasai. Alai rebiando de comandarai. Aleluia. Se você está perto, aleluia, da tua família, e dá a mão aí para ele, dá. Rebiando de comandarai. Vem cá, filha. Eita glória, aleluia. Dá a mão para ele agora. Alai remando biasai. Se você não está, aleluia, com alguém da sua família agora, eu quero te convidar a levar o seu pensamento até ele agora. Aleluia. Nós vamos terminar essa mensagem guerreando, orando pela nossa família. Aleluia. Coloque de pé para nessa noite. Aleluia. Dá a mão para ele aí. Oh glória. Alamande cobe andarai. Eita glória. Aleluias. Amantíssimo e eterno Deus, Pai de poder e de vitória, Senhor, te rendo graça nessa noite, Senhor, porque Tu és o Deus da família. Em meio a uma sociedade aonde tem, ó Deus, distorcido os princípios e valores, ó Pai de uma família, o Senhor ainda tem preservado dentro da sua casa, Senhor, servos e servas que não têm se corrompido e se dobrado aos princípios externos que o diabo tem apresentado. Senhor, vivemos numa sociedade onde a luta, ela é constante. A nossa família é bombardeada, Senhor. Ó Pai, aonde talvez em meio a muitas coisas que têm acontecido, Pai, fica até difícil, ó Pai, sair na rua ou ligar uma televisão. Mas em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Pai. Olha aí teus filhos e tuas filhas, Senhor, apresentando, intercedendo, orando, Senhor, pela sua casa. Ó Pai, a tua palavra nos diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu entendo, Senhor, dentro dessa mensagem, que é uma proteção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, nós oramos, ó Senhor, mas não oramos para qualquer pessoa. Estamos orando para um Deus, ó Pai, que tem poder, Pai, para quebrar todo arco, toda seta, toda palavra, para desfazer a ação do diabo, ó Pai, jogar por terra as artimanhas de Satanás. Eu quero te pedir nessa noite, ó Pai, assim como teu povo no deserto, ó Senhor, de manhã, ó Pai, tinha nuvem que protegiam eles, à noite uma coluna de fogo. Pai, isso fala de proteção. Ó Deus, eu quero te pedir agora, Pai, ó Pai, envia uma proteção agora, Senhor, para lá na nossa casa, Senhor, Pai, que nada, Senhor, enviado, ó Deus, do diabo, pelo diabo, venha prevalecer sobre a nossa família. Eu quero profetizar bênçãos, ó Pai, para cada família aqui representada. Receba nessa noite a provisão de Deus para a tua casa, a provisão do alto para a tua família. Eu profetizo vida, alegria, provisão para a tua casa. Você vai sair daqui e quando entrar em casa, o que estava fora do lugar vai estar no lugar, porque essa é uma noite de provisão para a tua casa e para a tua família. E você pode glorificar a Ele, oh glória, adorar a Ele. E debaixo dessa oração eu agradeço a minha rica e oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.